dessa série Aprenda a Endireitar a Sua Vida, a respeito de uma questão fundamental que faz parte da convivência humana em sociedade, que é a questão de como a gente deve lidar com erros, principalmente os erros dos outros. E eu quero começar falando de um livro muito famoso, que fez muito sucesso na Europa, também no Brasil, que é o livro Crime e Castigo, de um russo chamado Fyodor Dostoiévski, escrito lá pelo século XIX. É um romance que envolve uma série de tramas, mas a mensagem principal do livro, a abordagem dele, é tratar dos temas intrínsecos ao ser humano. É falar das coisas que mais fazem doer as relações humanas, que são o erro, a culpa, o castigo e o perdão. E lá no livro, o Dostoiévski levanta alguns questionamentos, ele faz a gente pensar levantando alguns questionamentos. O primeiro deles é: o que aconteceria com a gente se não houvesse culpa mental? Como é que a gente procederia no mundo se todo sentimento de culpa fosse banido das consciências humanas, desde o primeiro dia de vida, se ninguém vivesse com culpa? O que aconteceria à sociedade? O segundo questionamento é: se não existisse nenhuma lei escrita por nenhum código, registrada por nenhum país, como é que seriam as pessoas? Como é que elas agiriam em sociedade se não houvesse nenhuma lei e cada um fizesse aquilo que achasse mais certo? Um outro questionamento que eu levanto: será que a gente sobreviveria se a gente acreditasse realmente que não existe perdão divino? Isso afetaria de alguma forma a vida e a vida em sociedade? Essas questões aí sobre erro, culpa, castigo e perdão acompanham a gente a vida toda, né? Desde a infância a gente aprende essas questões de que comete erro e de que ao cometer erro pode esperar algum tipo de punição. Ao mesmo tempo, a expectativa de que ao invés de receber um castigo, a gente receba graça, né? E a gente aprenda a melhorar. Então essas questões de crime e castigo, elas desafiam a gente a lidar com os nossos erros e culpas, mas principalmente ajudam a gente, desafiam a gente a lidar com a culpa e os erros dos outros com quem a gente convive. E aí, existem duas maneiras da gente lidar com o erro, né? Muito clássicas. A mais comum é condenar quem praticou o erro e considerá-lo indigno da nossa amizade ou do nosso convívio. A lógica é que todo mundo que erra tem que ser punido, porque ao punir, existe na consciência religiosa da humanidade essa noção de que quando você erra, você tem que ser punido, porque a punição redime você do erro. Dentro de alguns sistemas religiosos, isso funciona muito bem, porque é a base da fé e da crença desses sistemas religiosos. Um deles é o Espiritismo. No Espiritismo isso é muito clássico, né? Você errou, você tem que pagar, porque quando você paga e sofre, você está redimindo você próprio daquilo que o erro causou sobre a sua vida. Então a vida é uma interminável sucessão de pagamentos. Os sofrimentos que se tem na vida são lidos da seguinte forma: isto é punição para um erro que eu cometi hoje ou lá atrás, nas antigas gerações. Mas a regra em geral, ela vai ordenar que todo erro tem que ser punido com rigor. Qual que é a meta ao punir? Impedir que outros erros surjam, né? Ou que essas manifestações de erro se espalhem pela sociedade e vão transformar a vida no caos. Então todo erro é punido para impedir que a sociedade se desintegre, né? Se não for punido os erros. A outra forma de corrigir um erro é a educação. Quando você não se preocupa primariamente em punir, mas você procura sentar com essa pessoa para descobrir por que errou e tenta ajudá-la a achar uma maneira de fazer o certo, o que ela não conseguiu. Tentar ajudá-la a fazer o que é certo, por meio da educação. Mostrando por atitudes e até por princípios que existe uma maneira melhor de viver, não errando tanto. Porque a pessoa que mais sofre é a pessoa que erra.
Então, o que a gente vai perceber é que a punição ela vai gerar alguns frutos imediatos. O primeiro deles, autodesprezo. Né? Todo mundo que erra automaticamente vem na sua cabeça, na sua consciência, a culpa. E a autodepreciação. Né? A sensação de que não fui capaz, eu não sou bom como eu achava, falhei com alguém, decepcionei a sociedade. Em segundo lugar, vem o julgamento social, né? Onde as pessoas olham e condenam aquele eu. Vem a má fama e toda essa repercussão que o erro produz e traz. E aí eu quero lembrar para você de uma cena quando Jesus está num certo lugar e os religiosos da lei trazem uma mulher que errou, uma mulher que adulterou, né? Eles trazem ela a Jesus e ordenam que Jesus cumpra o rigor da lei. A lei diz: toda mulher apanhada em adultério tem que ser apedrejada até a morte. Ponto final. Então nós queremos saber o que o Senhor vai fazer. Quando eles dizem isso para Jesus, o que a gente percebe de maneira muito clara é que o que eles querem fazer, a primeira preocupação deles é com a lei, não com a mulher, com o código e não com a vida. Tanto é que, segundo a mesma lei que eles citam, em caso de adultério, o homem tinha que ser trazido junto com a mulher. A pergunta é: quem é esse homem que não veio? Ou por que não trouxeram um homem que caiu e pecou? Eles já quebraram a lei, né? E aí a Bíblia diz que Jesus, em vez de aplicar o rigor da lei do jeito que a lei mandava, ele faz outra coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas na cabeça daqueles líderes, funcionava mais ou menos da seguinte maneira: o mal, todo mal, tem que ser cortado pela raiz. Se é mal, vamos acabar com ele. E aí, essa ideia de cortar o mal pela raiz, tanto faz se isso for direcionado para o mal pessoal, o mal que eu cometo, ou o mal ambiental. No caso da mulher, havia os dois. Ela errou, mas ela fazia parte de um sistema iníquo. Havia o mal ambiental e havia o mal pessoal. Mas de qualquer maneira, seja o mal ambiental causado pela sociedade, ou enfim, gerado pelas demandas e tragédias da sociedade, ou o mal individual, ele tem que ser punido. O mal se corta pela raiz. Para aqueles religiosos, o adultério é um atributo da mulher. É a mulher que erra, porque o homem não é trazido. Portanto, ela é a parte mais fraca. Portanto, ela tem que ser punida. Então, na cabeça desses homens machistas daquele século, o erro é só da mulher. Ou a mulher sempre é aquela que erra. Eles também consideram que eles têm autoridade para condenar. Por quê? Porque eles representam a lei. E ao representarem a lei, a leitura interior deles é: nós estamos imunes a esse pecado. Ou a qualquer pecado. Por isso que a gente pode condenar. E a consequência disso é: vamos cortar o mal pela raiz, vamos apedrejar a mulher, porque a gente vai melhorar o mundo, vai acabar com o negócio, com o problema do adultério. É mais ou menos hoje o raciocínio que muita gente faz, dizendo que é fácil acabar com o problema das drogas, é só matar o traficante. Mata o traficante, mata o consumidor, acabou o problema da droga, acabou nada. Existe uma estrutura social atrás disso, né? E a gente sabe muito bem. Você corta o mal pela raiz desse jeito, não é assim que resolve a coisa, né? Eles estão pensando assim: como melhorar o mundo? Cortando essas manifestações de distorção da conduta. Vamos eliminar gente torta, gente má, gente ímpia, gente que tem distorção do caráter. Alguém já pensou isso na história, né? Que foi Hitler. Vamos melhorar a genética da raça, porque a gente vai produzir uma humanidade melhor. E deu o que deu. Então não é melhoramento genético, não é cortar determinados setores que causaram distúrbios ou desvirtuamentos morais que resolve o problema. O que resolve o problema? Jesus vira para aqueles homens e diz assim para eles: quem de vocês não tiver pecado algum, pode começar a apedrejar. Né? Jesus está dizendo para eles o seguinte: coloquem-se no lugar da mulher. Então, antes de vocês pensarem na lei, pensem nela. E, queridos, essa é a questão principal. Na maioria das vezes, quando a gente fala de erro, a gente lembra a condenação moral do erro, a lei, a regra, o preceito. Então o preceito diz: olha,
Gente assim não merece. O preceito diz isso. E a gente esquece do ser humano que está atrás da coisa.